Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo atualizações, novidades, informação sobre tudo que está rolando no Vasco da Gama. Antes de te atualizar, eu vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, segue o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. E vou falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Hoje tem campeonato italiano, Milão e Torino vão se enfrentar aí pelo campeonato italiano. Estão pagando 1,87 na vitória do Milão, 3,74 no empate, 4,70 na vitória do Torino. Então tá aí, ontem eu dei a dica do Palmeiras e não deu outra, né? O Palmeiras venceu fácil o Inter de Limeira. Quer fazer uma fezinha nesse jogo? O link tá no primeiro comentário fixado, clica, abre uma janela, você faz o cadastro, coloca o código promocional do Cerrado e confirma, sem gastar um centavo, você ajudou o canal, né? Aí você quer aproveitar os jogos do fim de semana para fazer uma fezinha, o primeiro depósito ou Pix que você fizer, eles vão dobrar em bônus para você usar dentro do site, dentro da 1xBet. Colocou 100, eles botam 100 de bônus, colocou 500, vocês botam 500 de bônus, isso até o valor de R$ 1.200. Basta você consultar a política de como usar os bônus dentro do site e meter o pau, vai jogar, porque tem muito jogo do Vasco e Fluminense, pode colocar que vai sair mais de um gol nessa partida. Cruzeiro e Atlético Mineiro, pode colocar que o Atlético Mineiro vai ganhar do Cruzeiro, pelo menos pelo que a gente tem visto aí, o Atlético Mineiro com um time que dificilmente vai perder para o Cruzeiro. Lógico que clássico é clássico e vice-versa, mas tá aí, dicas aqui do canal Vascaíno do Cerrado com a 1xBet, que é parceira do canal, beleza? Bom, eu vou começar as notícias, mas antes das notícias eu tenho que falar de uma coisa que aconteceu ontem. Tava todos aí na expectativa para a volta do Marlon Gomes, o último jogo da seleção brasileira, que vai ser domingo contra o Uruguai para fechar esse sul-americano. E aí o que acontece? O Marlon Gomes ontem jogando contra a Colômbia sentiu a posterior, sentiu uma lesão, saiu chorando de campo. Vou mostrar imagens aí para você. E infelizmente, né, a gente esperava o jogador para o clássico contra o Botafogo. Parece que não, né? Parece que agora ele vai ter que se recuperar dessa lesão. Vamos ver, vamos esperar notícias para saber se foi sério, se não foi. Uma sacanagem aí, a gente esperar um mês inteiro e aí na hora de liberar o jogador para voltar para o Vasco, olha o tamanho do prejuízo. E a CBF, e aí? Quem é que vai pagar esse prejuízo para o torcedor do Vasco? A gente só se lasca com a porra dessa CBF e cedendo o jogador para a seleção. É lógico que eu sei que faz parte do processo, do crescimento do jogador, do empresário, né, que eles querem, né, título com a seleção, moral para poder vender para a Europa, mas tá aí sempre o clube se ferrando, né, com relação ao futebol brasileiro ou à CBF, essa entidade que eu tenho nojo do caralho, né? Por mim não liberava não, mas eu entendo o processo, eu entendo que tem que ser liberado. Vamos para a próxima notícia. Socorro Marinho é a presidente do trem lá do Amapá e ela confirmou hoje que o jogo contra o Vasco, aí válido pela Copa do Brasil, não será em Macapá. Eu falei aqui, fico muito triste pelo torcedor que mora lá, que espera uma vida para ver o Vasco. Eu sei como é que é essa situação, eu levei meu filho para o estádio, a felicidade e a alegria é muito grande, mas olhando o tamanho, a capacidade do estádio, estava óbvio que isso não ia acontecer, principalmente pela grana que rola, que a venda desse mando de campo vai aí resolver a vida desse time, né? Que eu sei que todos passam por dificuldade para o resto da temporada, quiçá pelos próximos anos, né? Vai pintar uma grana muito boa com a venda desse mando, né? Então, um dos 4 laudos necessários para a realização do evento, lá no estádio Zerão, não foi apresentado, né? E os possíveis locais para a partida contra o trem, válida pela Copa do Brasil, que vai ser agora no fim desse mês ou no início de março, Brasília, Belém ou Manaus. 3 praças aí, uma dessas 3 vai receber esse jogo tão importante. Como o Vasco ou o Vascaíno tem lotado todos os estádios, né? Basta ver aí a situação lá do Maracanã, né? Falar no Maracanã, uma outra notícia que eu acabei não dando, aqueles 10 mil ingressos de carga que disponibilizaram para o jogo contra o Fluminense, já esgotou. A torcida do Vasco já foi lá e já comprou. Só sobrou agora ingressos para a torcida do Fluminense no setor sul, que é o setor da torcida tricolor. Então tá aí os 10 mil ingressos já pulverizados também. Se botar mais 10, 20 também. Como a torcida do Vasco está lotando todos os estádios, eu fui ali pesquisar o ranking dos estádios
com mais capacidade no Brasil. Em quinto lugar está o Mineirão, 62 mil pessoas. Em quarto lugar, o Castelão, lá de Fortaleza, 64 mil pessoas. Terceiro lugar, o Morumbi, com 67 mil lugares. O Mané Garrincha é o segundo colocado, né? Tem 72 mil lugares, a capacidade para 72 mil pessoas, só perdendo para o Maracanã, que são 78 mil lugares. Também pesquisei a Arena Manaus e o estádio lá de Belém do Pará, que são os prováveis destinos também. Arena Manaus, 44 mil pessoas e o estádio do Pará, 53 mil pessoas. Então tá aí Brasília com 72, o dobro, e eu tenho certeza que para qualquer um desses lugares que o Vasco for, o estádio vai estar lotado para esse jogo da Copa do Brasil. Principalmente se a gente conseguir bons resultados aí nos clássicos, que isso acaba inflamando o torcedor. E eu vi torcedor do Fluminense dizendo que a torcida do Vasco gosta de lotar estádio para aparecer. Pô, é cada coisa que eu escuto. Aí teve influenciador do Fluminense dizendo que o influencer, né, que a torcida do Fluminense não vai lotar o Maracanã contra o Vasco porque não é um jogo importante, porque tem medo de confusão, porque a grana tá curta. É um monte de desculpa para dizer o óbvio. É lógico que a torcida do Vasco é muito, mas é muito maior, nem se compara ao tamanho da torcida do Fluminense. Então tá aí as desculpas dadas pelos tricolores, com todo respeito, né? Não tem como comparar, né? Não tem como comparar. Bom, falei ontem sobre a novela Capasso e o jornalista Wellington Campos trouxe a informação de que o problema não é do Vasco, o problema é com o Atlético Tucumã e a inflação tem aí, que tá um absurdo na Argentina com a desvalorização da moeda. Então, se essa grana cair lá, é capaz dela desvalorizar. Então, estão tentando um mecanismo para receber essa grana fora do país. Eu vou deixar aí o Wellington Campos explicando melhor, dizendo que tem times que estão negociando jogadores e recebendo até em criptomoedas. Sobre Manuel Capasso. Está tudo certo entre Vasco e Atlético Tucumã, com o Vasco e o jogador também. Mas por que emperrou a negociação? Por que ele não viaja? Por que ele não vem fazer os exames médicos até agora? Eu vou explicar. Porque isso está acontecendo com outros atletas também. Você se lembra que o Vasco, ao contratar o Luca Orediano, demorou um pouco. Mas por quê? A Argentina hoje vive uma inflação de 90%. 90% de inflação é o que vive a Argentina. E os dirigentes, eles querem receber as transações, as vendas dos jogadores fora da Argentina, para não cair nessa desvalorização de 90% ao mês. Eles topam até receber em criptomoedas. Isso mesmo, até em criptomoedas eles aceitam receber. Não estou dizendo que é o caso do Manuel Capasso, mas em outras negociações isso aconteceu também. E você tem um problema que se chama TMS, que é a transferência da FIFA de um clube para o outro, porque você precisa informar o banco que vai receber, a moeda que você vai pagar e que vai receber, e não pode ser através de terceiro, tem que ser de clube para clube. E aí deu essa emperrada na negociação do Manuel Capasso. O Vasco não tem rigorosamente nada com isso, só depende lá do clube liberar esta negociação, certo? Então, tá aí o noticiário do Vasco. O argentino Manuel Capasso será o zagueiro do Vasco na temporada. Quem está falando isso não é influenciador, não foi jornalista. Quem falou isso em uma entrevista à Rádio Del Plata foi o Mário Leito, que é presidente do Atlético Tucumã. Abre aspas para o que ele declarou. Manuel Capasso vai para o Vasco da Gama, fecha aspas aí para o presidente do time argentino. Então agora é só esperar esses detalhes burocráticos para o jogador chegar para a temporada. Bom, falando em jogador, temporada, né? A gente viu o Vasco ganhando do Nova Iguaçu aqui. Vamos pegar o Fluminense no domingo. E tem algumas posições que pairam uma dúvida na cabeça do torcedor, não sei se na cabeça do Barbieri. E eu quero aqui a sua opinião com relação a essas posições. Quem você colocaria para jogar contra o Fluminense no domingo? São 4 posições, eu vou destacar elas aqui como A, B, C e D, e você vai fazer uma listinha aí, A, B, C e D, e vai escolher os nomes dentre essas que eu vou falar aqui para você agora. Vou começar com um goleiro, o Léo Jardim foi quem agarrou aqui em Brasília, o Ivan fez uma pré-temporada, jogou nos Estados Unidos, vinha atuando, fez 3 partidas pelo Vasco. Quem você escolheria na opção A? Léo Jardim ou Ivan?
Coloca aí a sua opinião. Eu iria de Ivan, minha opinião, né? A opção B, o zagueiro Rodrigo volta de suspensão, cumpriu suspensão automática por causa do terceiro cartão amarelo. A gente teve o contratado De Luca fazer a sua segunda partida, vai estar à disposição também. Quem você colocaria, o zagueiro não, o volante, se eu falei zagueiro, vamos trocar aqui, é volante. Quem você colocaria para ser o primeiro volante nessa partida contra o Fluminense? O De Luca ou o volante Rodrigo? Eu iria de Rodrigo na opção B, porque o Rodrigo ele é mais defensivo, ele dá mais consistência defensiva para o Vasco, para que dê mais liberdade para o Jair, para os outros jogadores aí do Vasco, sendo quase que um terceiro zagueiro nessa saída de bola do Vasco. Então, opção A, eu iria de Ivan, opção B, eu iria de volante Rodrigo. Opção C, Nenê ou Alex Teixeira, aí o bicho pega, né? Porque aí até eu não sei qual escolher. Para mim, o Vasco precisa urgentemente de um camisa 10. Escolhe um aí, Nenê para encarar o Fluminense, lei do ex, ou Alex Teixeira. O Nenê, um jogador de mais qualidade no passe no meio de campo, porém com menos força física, ou o Alex Teixeira, que é o inverso, mais força, disposição física e menos qualidade nesse último passe. Para essa partida eu colocaria o Nenê, mas vai ser o Nenê no primeiro tempo, o Alex Teixeira no segundo tempo, isso aí eu acho que já é regra, mas quem você colocaria aqui? E na opção D, a gente tem Orediano ou o Eric Marcos, né? Porque aí você tem que mudar, se entra o Orediano, você tem que inverter a posição do Peck, que vem jogando bem pro lado direito. Aí o Peck vai fazer a esquerda e o Orediano fica do lado direito. Eric Marcos para manter o Peck na direita, com ele na esquerda e o Orediano no banco, ou o Orediano de titular do lado direito e o Peck do lado esquerdo, eu iria de Orediano. Então, A, B, C e D, os meus seriam Ivan, Rodrigo, Nenê e Orediano. Eu quero o seu palpite aqui sobre quem você queria para essa partida de domingo. Lógico que a gente queria outros jogadores, mas é o que tem, então deixa a sua opção aqui. E para finalizar o vídeo, teve uma entrevista legal lá do goleiro Léo Jardim, a Vasco TV, vou trazer um trecho dessa entrevista aqui, se você quiser ver na íntegra, vai lá, né? Ele vai falar do primeiro jogo pelo Vasco, ele vai falar da torcida e a recepção em Brasília, as metas para a temporada e o primeiro clássico no Maracanã, ele que nunca jogou no Maracanã. Quem será o titular, não sei, mas o Léo vai falar aí sobre o Vasco nessa entrevista bem bacana. Vou deixar para você, deixa o joinha, curte o vídeo, compartilha, grande abraço, um dia abençoado, fique com Deus e saudações vascaínas. Que ia ser titular da partida contra o Nova Iguaçu, como que você sentiu? Bateu aquela ansiedade? É sempre primeiro jogo, a estreia, sempre tem aquele frio na barriga, né? Mas fiquei muito feliz com a notícia e sabia que eu estava preparado. Então, tentei me manter calmo, com a cabeça no lugar, pensar tudo que eu tinha para fazer na partida, como é que eu poderia ajudar a equipe. E graças a Deus a gente pôde fazer um bom jogo e sair com a vitória. Vem cá, tu viu como foi a recepção lá em Brasília, né? Como os torcedores receberam o time. Como foi pra você ter esse primeiro contato com a torcida vascaína? Foi muito legal. Eu já disse em outras entrevistas que desde o meu primeiro dia, desde quando meu nome foi falado, eu tenho recebido um carinho enorme da torcida e eu sou muito grato por isso. E lá no jogo não foi diferente. O estádio estava cheio, a atmosfera estava incrível e com certeza isso nos ajuda muito a conseguir os nossos objetivos e alcançar as vitórias. A gente sabe que, embora o mando de campo tenha sido do Nova Iguaçu, o Vasco praticamente jogou em casa, né? Então, assim, estádio Mané Garrincha estava cheio de torcedor vascaíno. E como que você avalia aí essa sua estreia com a camisa Cruz Maltina diante da torcida, né, em peso? Como eu falei, foi uma atmosfera, um ambiente muito positivo pra gente. Foi um jogo muito importante, uma vitória muito importante. A gente sabia da importância da partida, de ganhar aquela partida. E acredito que eu pude fazer um bom trabalho e ajudar a equipe a conquistar a vitória. Você foi oficialmente apresentado há 2 semanas. Como é que está a sua readaptação aqui ao Brasil? Depois de tanto tempo, né, jogando fora, jogando na Europa, já está acostumado de novo com esse calor? Porque, olha, mês de janeiro aqui o negócio é quente, hein? Tem tido alguns dias bem quentes aqui, mas a adaptação tem sido bem tranquila, o pessoal tem me ajudado bastante também na readaptação aqui. E nada como estar em casa, né? Então, para mim tem sido muito bom poder estar de volta ao Brasil, poder estar aqui no Vasco. Então, eu estou muito feliz e a adaptação tem sido muito tranquila. A gente sabe que o Vasco ele tem passado por um período de reformulação, muitos jogadores estão chegando, você é um desses atletas. Como é que está o entrosamento assim, com os demais jogadores? O entrosamento vem crescendo a cada dia, a cada jogo, a cada treino. Como tu falou, é uma reconstrução, é um processo. Nós sabemos o que nós queremos, o que nós buscamos.
mas nós também sabemos e temos a consciência de que as coisas não acontecem do dia para a noite. Tudo passa por um processo, por fases, e eu acredito que o grupo tá bem focado nos objetivos, e eu acredito que as coisas vão melhorando e vão evoluindo a cada jogo, a cada treino, como eu falei. Agora, na tua apresentação, você falou que o projeto do Vasco fez os seus olhos brilharem. Fala pra gente, o que exatamente fez você optar a aceitar aqui a proposta do Cruz Maltino? Como eu falei em outras entrevistas, o fato de ser uma camisa tão pesada e uma camisa tão conhecida, tanto no Brasil quanto no mundo, isso mexe com a cabeça de qualquer jogador. E como eu falei, é um projeto muito ambicioso, um projeto grandioso, e que qualquer jogador gostaria de fazer parte de um projeto de uma reconstrução como essa num clube como o Vasco. Então acho que o meu motivo tá bem explícito. Agora, a gente sabe que tem o primeiro clássico do Vasco na temporada, já contra o Fluminense no próximo domingo. Você já jogou no Maracanã? Não, vai ser a primeira. Ainda não teve essa experiência. Mas qual que é a tua expectativa para esse confronto, que é muito importante para o Vasco, né? Tá se aproximando cada vez mais da parte de cima da tabela. Nós temos como objetivo focar jogo a jogo, e nós sabemos da importância do jogo de domingo. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas nós sabemos da nossa capacidade, da nossa evolução, e nós sabemos que nós temos plenas condições de poder chegar domingo, fazer um grande jogo e conquistar o nosso objetivo.